Anota aí uma coisa que vocês vão agradecer de ter vindo aqui. Eu acho que vai resolver muita coisa na sua cabeça. Fala assim comigo, ó, quebrando ciclos. O que é ciclo? Você pensa em frequência, você pensa em onda, pensa algumas coisas que estão acontecendo com você hoje que está se repetindo há alguns anos já. Esse negócio chamado frequência e onda tem uma repetição, tipo, imagina se o que está acontecendo com você hoje está repetindo há 120 anos. Alguém já parou para pensar exatamente o que eu estou falando? Uma repetição de 160 anos, 180 anos acontecendo as mesmas coisas. Como se você nascesse de um lugar e nascer desse lugar, você corre para um lado, corre para o outro e esse negócio continua fazendo você operar na mesma onda, na mesma frequência. Eu observei algo. Esse negócio de ciclo, quando uma pessoa está na extrema miséria do lado de cá e ela vai para a extrema riqueza do lado de cá, leva 8 gerações para ir quebrando devagar. Então você imagina, seu tataravô, aí seu trisavô, seu bisavô, seu avô, seu pai, você, seu filho, seu neto. Nós estamos falando de um tataravô de cá e o neto de uma pessoa, porque você está no percurso. Nós estamos falando de 8 gerações. Por que é assustador ver uma pessoa numa geração, em uma, saindo daqui e chegando do lado de cá? Essa pessoa quebrou ciclo em 7 áreas na vida dela. Eu vou mostrar esses 7 para vocês. Tem gente que não vai, porque não sabe que precisa fazer isso. Eu sei que o cristão, ele tem uma fé absurda e ele pensa que vai resolver tudo com oração. A salvação, por exemplo, ela te dá a certeza que sua alma está salva. Então sua alma está arrumada. Só em relação ao quê? Não vai mais para o inferno. Só que a sua alma não está resolvida na sua mente. As suas emoções continuam frágeis. Você continua apegado emocionalmente. Você não consegue ressignificar. Só que aí eu quero achar que está tudo resolvido. E a promessa não é parar as emoções. A promessa é para salvar a sua alma. Espiritualmente, se você não quebrar ciclo espiritual, tem muita coisa que vem arrastando atrás de você. E eu comecei a ter uma compaixão com muitas pessoas, porque o conhecimento, ele não liberta como as pessoas falam. Aí você fala, não, é a Bíblia que fala isso. Lá não fala isso. Lá fala que conhecereis a verdade e vos libertará. Lá não falou aprendereis a verdade. Lá está falando que a verdade é uma pessoa. Presta atenção. Conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. A verdade não é uma informação certa. A verdade está falando lá é uma pessoa. A pessoa fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quando você conhece a verdade, nós estamos falando de um sujeito. Aí sim, você alcança a libertação. O conhecimento é o contrário. Conhecer sobre algo faz você ficar pior ou prisioneiro se você não praticar. Vocês ouviram o que eu acabei de falar ou não? Então, quebrar ciclo espiritual, quebrar ciclo almático, quebrar ciclos ambientais. Eu sei que a palavra ambiental na sua cabeça é de meio ambiente, de árvore e tudo, né? Não está errado. Mas, às vezes, ambientes onde você frequenta há alguns anos, ele continua nutrindo um ciclo. Tem gente que está preso nesses mesmos ambientes. Só para você ter uma ideia, Brasil, pelo menos 100 milhões de pessoas, que é exatamente a metade do povo brasileiro, nunca saiu da própria cidade. É chocante ou não? Metade do país nunca saiu da própria cidade. Falando cidade, falando estado, não. Isso faz com que a pessoa fique presa num ambiente. O problema não é o lugar, o problema é a pessoa não ver possibilidade de fazer coisas diferentes. Eu amo quando tem um problema e pessoas começam a reclamar de todas as formas e não fazem absolutamente nada para resolver aquilo. Por quê? Porque a pessoa que está presa em todos os ciclos, ela não vê possibilidade nenhuma. Ela não vê possibilidade. Por exemplo, o ciclo financeiro que acomete a maioria do povo brasileiro. Esse é um ciclo que começa em não aprender sobre investimento desde pequeno, não aprender sobre finanças, não entender a verdade da matemática, porque todo mundo odeia matemática, porque alguém explicou errado essa merda. Ao invés de fazer a matemática virar um esterco, adubo, a pessoa continua achando que é uma merda para sempre. Ela não aprende sobre investimento, ela não aprende sobre comprar, sobre vender, não aprende nada. Eu fico incutindo na cabeça das crianças desde hoje que vender é uma benção. Só que a gente é treinado, eu vim de escola pública, reforçando o ciclo. Por exemplo, você acha que desde pequeno, os Estados Unidos é imperialista. Isso faz a gente ficar com raiva dos caras e de tudo que eles têm. Aí a gente tem uma vida de merda aqui achando que a gente é um livro. O que é o problema desses ciclos? Que eu acho que é uma coisa muito assombrosa. Se você não for a pessoa que tem consciência deles e não quebrar eles, isso vai te dar um BO na sua vida inteira. Aí vem a sensação, eu acordo cedo, eu faço tudo certo, sou honesto.
tudo meu está dando errado. Por que está dando errado? Eu decidi falar isso entrando ali, só para você saber. Ia falar de outra coisa. E aí eu dei a voltinha ali e falei, eu quero que coloque essa coisa aí. Eu quero falar disso. Vocês querem ouvir sobre isso? Tá bom. Espiritualmente, tem gente que fez pacto algumas gerações atrás e isso tem boleto para você pagar até hoje. É por isso que tem muita religião que fica falando que tem outras vidas, não sei o quê. Eu não quero desfalar nada do que vocês acreditam. Continue acreditando no que quiser. Agora eu sei. Como a gente tem um sangue, sangue é vivo, não sei se você sabe disso, a transferência de tudo que Deus falou para Adão chegou até nós através do sangue. E a mesma coisa, maldição também. Maldições devem ser quebradas. Manias devem ser quebradas. Epigenética, que é o quê? A genética acompanha a gente. A epigenética está no lugar, que é o que mais liga ao ciclo ambiental. Tem gente que tem problemas relacionais. Esse é um ciclo que você tem que quebrar. Agora eu vou repetir todos eles. Se você não quebrar esses ciclos, vai acontecer um negócio com você. Se você não quebra esses ciclos, você, para mim, é uma marionete na mão da energia. A maioria das pessoas, eu não posso nem chamá-las de zumbi. Porque zumbi, ele não consegue fazer absolutamente nada. Ele entra numa onda e fica só nela. Agora, uma marionete é diferente. Tem gente que já morreu e fica fazendo seus movimentos. Tem gente que já passou na Terra 100 e tantos anos e até hoje você responde os movimentos que a pessoa criou, ou automaticamente ou espiritualmente. Se você entender a seriedade disso, nesse exato momento vai acontecer uma coisa, vai te dar uma irritação. Primeiro, cada um vai ter um comportamento, né? Tem gente que vai negar, tem gente que vai se irritar, tem gente que vai falar assim, agora eu achei o porquê que essa vida é uma desgraça. O que é essa parada do quebrar o ciclo? Repetiu com um, vai repetir com o outro e vai continuar repetindo. E aí você vê seu filho nascendo e você fala, não, esse aqui eu não vou fazer. Você esforça para fazer diferente com ele, mas o ciclo que não é quebrado continuará se repetindo. Então o que é o normal? O normal é que todos os ciclos se repitam. Todos. Chega uma hora que alguém toma consciência, acho que essa geração tem usado muito essa palavra, os despertos. Quando alguém desperta e fala, eu vou acionar a minha identidade, eu vou acionar meu propósito, eu vou me desbloquear. Essa é a única pessoa com essas três coisas, anota aí. Identidade ativada, desbloqueio emocional e propósito clarificado. Três coisas que fazem uma pessoa quebrar qualquer ciclo. E ela vai ter que tratar. O ciclo espiritual. Por que muitas vezes a pessoa não alcança a espiritualidade? Porque ela para num departamento chamado religiosidade. Por que o ciclo emocional, a pessoa, ela vive com um BO em ciclo emocional? Gente doente emocionalmente é apegada. Apego é um dos maiores sintomas emocionais que existe. Se a pessoa tem apego na outra, ela não deixa a outra ter amizade com outra pessoa, com um terceiro. Se a pessoa é apegada a lugar, ela não sai do lugar. Se ela é apegada a dinheiro, ela é escrava do dinheiro, tanto é que ela não prospera por causa disso. O apego faz isso. Quem é apegado com o passado vive deprimido. Quem é apegado com o futuro vive ansioso. Quem é apegado no agora tem um BO. Ele deixa sempre o agora para depois. Olha que doido. É procrastinador. Apego. Você tem que ser desapegado. Cara, mas como que desapega? Segura alguma coisa na sua mão, abre a mão. Deu trabalho abrir a mão? Não, o desapego começa a abrir na mão. Aí depois você abre a mente, depois você abre o coração. O processo de abertura gera o desapego. Ser desapegado é uma garantia aqui. Não vai ficar ofendido, não vai precisar fazer vingança contra ninguém. Não precisa ser tão bobo como todo mundo nos ensinou. Engraçado é que não tem curso para ser apegado, mas quase todo mundo que você convive é apegado. Esse é o curso. Não tem curso para ficar rico, mas quando a gente, antes, né? Que agora tem muito. Só que antes a gente ficava perto de quem? Do rico? Do rico só se fosse para trabalhar. Eu tô falando de mim. Só se fosse para trabalhar assistindo ele de longe. Hoje você pode ter amizade, é tão simples entender o que esses caras estão fazendo. Mas como é que quebra o ciclo? Eu lembro que quando eu comecei a conviver a primeira vez com o rico, eu odiei a riqueza. Porque eu olhava para a pessoa e não concordava. Eu olhava e achava ela nojenta. Não conheci rico generoso. Eu vi gente impraticável, intragável. Esses ciclos, você tem um ciclo parental.
Por que tem gente que parece estar programado? A pessoa está programada para ficar repetindo. É divórcio de um, é o divórcio do outro, é divórcio, parece que você não... Parece que você tem que só ir falar, não, vou esperar, eu já deixar o documento assinado aqui já. Tem gente que vai só repetindo, como se fosse no automático. É como se eu não fizesse porque eu estou afim. Eu sou meio que obrigado a fazer. E você pode perceber que muitas coisas que aconteceram com você não é só um bloqueio, é um ciclo que se repete há décadas ou séculos. Aí você fala, não concordo que é século, você não sabe nem quem que é seu tataravô. Você vai discordar de quê? Se deixasse tudo registrado e tivesse a rede social de todos eles, você pudesse assistir a rede social do seu tataravô e ele, por exemplo, talvez, se esse rolê aqui continuar, que eu duvido que a gente vai continuar com a aceleração de tempo e tanta coisa escatológica e bíblica acontecendo ao mesmo tempo, eu duvido que esse negócio vai continuar perdurando do nosso modelo. Mas se a gente tivesse a chance de ver 7 gerações atrás as redes sociais dos nossos antepassados, você ia assustar. Você ia parecer, até as suas besteiras seriam iguais. Até os medos, tem coisas que são plenamente ciclos. Como que eu faço para quebrar isso? Aí que está o detalhe. Você tem que escolher um para quebrar para o seu cérebro falar, esse negócio funciona. Você tem que escolher um tipo de circuito e falar, eu vou comandar sobre esse circuito. Por quê? Porque você, querendo ou não, esse negócio vai ficar retroalimentando sempre. Você imagina o financeiro. O financeiro, tem gente que fala, não, é só colocar dinheiro na mão da pessoa que a pessoa resolve. Esse é um engano de quem não conhece de dinheiro. Colocar dinheiro na mão de alguém que não entende de dinheiro é a mesma coisa de falar que a pessoa vai segurar uma água assim na mão. Primeira coisa, a água vai escorrer pelos dedos. Mesmo que ela segure muito, se ela conseguir segurar muito, evapora. Se ela segurar um pouco, vai escorrer. Essa pessoa vai ficar perturbada com essa água. Agora, quem entende já vai canalizar essa água rápido. Já sabe o seguinte, ao invés de eu segurar a água que não vai multiplicar, vou beber essa água, vou mudar a temperatura do meu corpo, vou me hidratar e vou caçar alguma coisa para fazer. Só que o outro vai ficar segurando. Ou ela evapora, ou ela escorre pelos dedos. Tá acompanhando até aqui ou não? Essa é a sensação da maioria com o dinheiro. A pessoa faz o dinheiro, mas o dinheiro passa pelos dedos. A pessoa, ela até é esforçada, mas ela não consegue. Por exemplo, um dos ciclos mais pesados é que se você fizer a mesma coisa que eu fiz quando eu quebrei nosso ciclo cultural, eu quero fazer isso em massa. Nós somos um povo que chega atrasado em tudo, nós somos um povo que faz jeitinho para tudo. Nós somos assim ou não? Como cultura, sim ou não? A gente aplaude o errado, a gente é um pouquinho diferente do que deveria ser, um pouquinho distante da realidade. Esse ciclo cultural, se você não quebra ele, como que eu fiz? Se quiser anotar, uma das coisas boas para mapear no seu cérebro é descobrir o que cada cultura tem de muito bom. Quando você investigar o mundo inteiro, vai acontecer algo impressionante com você. Você vai observar que cada cultura tem uma coisa muito boa. A nossa, depois de descobrir tudo sobre a cultura, descobri algo sobre o Brasil. Nós somos o povo mais hospitaleiro do mundo. A gente é agradável. A pessoa que está aprendendo a nossa língua, a gente é convidativo. Se a gente brasileiro vai para os Estados Unidos falar com o americano médio, ele não tem paciência de ficar ouvindo nosso inglês tupinambá. Agora o americano, ele fala 2 palavras em português, a gente já adota ele. Ah, tá, você tá bem demais. É o contrário. A gente sorri, os caras não sorriem. O que a gente tem que aprender com outras culturas? A gente tem que aprender a ser produtivo como americano. Um americano precisa de 2,5 vezes. Ou seja, 2,5 pessoas aqui no Brasil para produzir o mesmo tanto que o americano. O americano usa mais ferramenta e menos tempo. Vocês entenderam isso aí ou não? O brasileiro, para igualar a produtividade norte-americana, precisa de 2,5 brasileiros. Como não dá para partir uma pessoa no meio, precisa de 3. Entendeu ou não? Isso é a produtividade. A gente tem que tirar isso da cultura. Fazer as coisas com excelência, igual italiano, nunca vi. Vestir igual árabe, também nunca vi. Educação igual da Finlândia, nunca vi igual. Tudo que você for pegando de uma cultura, essa cultura pode ter o melhor. O que você tem que fazer? Pegar tudo que você puder aqui na Terra, culturalmente, desenhar. Eu quero isso aqui para mim. Eu quero essa capacidade, eu quero essa habilidade, eu quero isso aqui que esse povo tem. Aí você constrói. Quando você terminar e cansar de pesquisar o mundo inteiro, lembra de escrever aí, ó, cultura do reino.
você vai perceber que o melhor de cada povo tem muito a ver com tipo, o governo do próprio reino de Deus. Por quê? É sempre tudo com excelência. Por que a segurança do nosso país é desse jeito? Porque estamos reforçando um ciclo cultural, um ciclo parental. Como é que destruíram as nações? Se você destrói a figura paterna, você acaba com aquele que sustenta, ou dá força, ou fortaleza para uma família. O que acontece? Com a diminuição de homens pujantes, homens que pelo menos têm a mesma aperto de mão de 1950 até hoje, isso aqui, ó, segurou a sociedade. Não tendo essas figuras, criando seres onde eles não representam minimamente o que nós tivemos. Se Deus não existisse, a gente pelo menos já viu um homem de verdade. Não estou falando de opção sexual não, que isso é o de menos. É não parecer que nasceu homem. É diferente. Isso aqui é o suficiente para destruir tudo que uma família poderia ter de segurança. Na cultural, se eu destruo isso, se eu destruo sua possibilidade de riqueza, se eu destruo sua gestão emocional, se eu já desconecto você do seu ciclo espiritual, ou que você deveria ter, e o seu relacional, que é a forma de tratar uns aos outros, e o seu ciclo ambiental, e eu te mantiver um ambiente sempre destruído, você sempre com confusão, dividido com outra pessoa, você distante do mundo espiritual, mas religioso, e achando que a sua religião é a badalada, e você não suportando ninguém emocionalmente, apegado em tudo, você é arrasado financeiramente, sua família é uma desgraça, sua cultura, não preciso nem te falar. Sabe o que acontece? É uma garantia de ter uma vida parecida com a sua que você tem hoje. Aí você fala, você me conhece? Por acaso? Pra você falar isso de mim? Por não te conhecer, eu tenho certeza que está repetindo ciclos há décadas ou há séculos. É só por não conhecer mesmo. Se eu conhecesse, você é entre nós aquele que despertou e assumiu a gestão desses ciclos. Quebrou todos eles, desligou o odômetro, resetou ele. O odômetro é o marcador de quilometragem. Você vai lá, reseta ele e começa a contar tudo de novo. Engraçado. Quando você olha para esse ciclo ambiental, você fica lá nos Estados Unidos um tempinho. Quando você volta e vê aqui que o povo joga lixo no chão, e esgoto está a céu aberto. Eu não entendo, a mesma empresa que faz asfalto aqui é a mesma empresa que faz lá, tá? O asfalto lá presta, o daqui não. Aí você olha e fala, mas por que é desse jeito? Por que as pessoas... É o ciclo cultural, é o ciclo ambiental da gente querer tudo feio. Hoje eu vi uma lixeira numa casa e eu olhei que a pessoa deixou o lixo cair e ficou. Só que eu já tinha olhado antes e o lixo estava lá, ou seja, a pessoa não está cuidando. No ambiente onde a gente vive, isso não existe. E aí, o que é isso? É a pessoa que é novata, entrou para dentro do ambiente com um ciclozinho dela ambiental de outro lugar. Um ciclo ambiental e cultural do japonês, mesmo que a seleção dele foi arrasada e vencida e desclassificada, os caras terminam de limpar o estádio com a sujeira que eles nem produziram. Tava falando pros meus filhos, vocês vão ficar encantados quando vocês forem no Japão. Do tanto que não tem um lixo na rua e como aquelas pessoas são educadas. A gente precisa da educação do japonês. E, meu Deus, eles falam baixinho. Eles têm uma coisa com educação, com o próximo, que chega a beirar. Parece que nós estamos falando do céu. Respeito. A gente está na cultura de quê? De desrespeito. Você olha para esses 7 ciclos: ambiental, relacional, espiritual, emocional, financeiro, parental e cultural. Pega e dá uma notinha para o Brasil e depois dá uma nota para você. Gosta de falar de todo mundo, mas você está na média de todo mundo. Sabe por que você está na média? Não adianta você falar que não está. Se o resultado é idêntico à média, você é a média. É muito difícil uma pessoa que eu vi romper, prosperar, explodir de verdade, não ter quebrado isso aqui, ó. Tem que quebrar.